Olá, pessoal! Hoje eu vou responder uma pergunta que me foi feita, que foi a seguinte: por que a minha mãe observa ou vigia o que os outros comem? Então, hoje eu vou falar sobre a avareza e o que está por trás desse comportamento e se esse comportamento pode ser mudado. Mas antes de responder a pergunta, quem me fez essa pergunta eu vou chamar de Roberta, e ela me fez um relato e eu vou passar aqui o relato que ela fez. Ela disse o seguinte: minha mãe teve uma vida difícil, não se lembra muito da infância dela. Ela passava muita fome, só meu avô podia comer bem. As melhores partes do frango, por exemplo, era dele. Os filhos tinham que trabalhar para pagar o que comiam. Minha avó espancava muitos filhos. Meu avô era abusador, inclusive sexual. Ele abusou das minhas tias, ele abusou de mim. Sempre foi muito mulherengo e com isso minha avó tinha muitos ciúmes das filhas e as culpava pelo comportamento do meu avô. Minha mãe se casou achando que teria uma vida melhor, mas isto não aconteceu. Hoje em dia, minha mãe vigia todo mundo que vai comer e observa quantos pedaços de carne a gente pega. Meu pai, ela não só observa, mas ela também reclama se ele pegar, por exemplo, um pedaço melhor. E aí ela também pergunta: isso pode ser por conta do que ela viveu? Bem, gente, vamos aqui, nós vemos aqui uma dinâmica familiar muito disfuncional. Dois abusadores, né? O pai e a mãe da mãe de Roberta, seus avós. E percebemos neles uma característica em comum: a avareza. Vamos falar aqui agora sobre o que é avareza. A Liz resolveu brincar aqui, ó, a minha gata, justamente na hora da gravação. Olha lá, tá brincando com papel lá atrás e fazendo barulho, né? Bem, vamos lá. O que é uma pessoa avarenta, né? Uma pessoa avarenta, chamada também de sovina, de mesquinha, é alguém que tem assim um apego excessivo às coisas materiais. É alguém que não tem generosidade para com outros, inclusive com os da própria família. Ela acredita que se ela der algo para alguém, ela vai ficar sem isso para si mesma, vai faltar para si mesma. Então ela se recusa a partilhar coisas simples, como às vezes uma comida, uma carona. Ela não sabe partilhar nada. E mesmo quando elas tendo assim uma condição financeira boa, elas tendem a levar uma vida restrita. Ela evita gastos que para nós são gastos normais e até mesmo essenciais. Eu me lembro, gente, que quando eu era criança, tinha um dono de um armazém. Naquela época existiam armazéns, não existiam supermercados, mercados, né? Eram armazéns. Esse homem, eu me lembro até o nome dele, se chamava Luiz, nunca me esqueci. E a esposa dele tinha que ir lá no seu armazém todos os dias buscar o mantimento para fazer a comida. Fosse o almoço, fosse o que fosse. E ele pesava ali
em gramas, né? 200 gramas de arroz, 200 gramas de fubá, era assim. Então, é o cúmulo, né, da avareza. E eu me lembro também das histórias que a minha avó contava de fazendeiros ricos, né, que dava às vezes o básico do básico para a família e guardava o seu dinheiro. Muitas das vezes ele enterrava esse dinheiro ou guardava debaixo do colchão, e quando ele morria, a família, quando achava esse dinheiro, o dinheiro já não valia mais nada, né? Porque o avarento valoriza mais as coisas materiais do que os relacionamentos ou o próprio bem-estar. Gente, a avareza pode estar ligada ao medo irracional de ficar sem dinheiro, mesmo que a pessoa tenha recursos abundantes. Pessoas assim são pessoas controladoras, e não compartilhar é uma forma, segundo o pensamento dela, lógico, né, de garantir que nada escape ao controle. E não é só sobre o dinheiro, ela também não demonstra afeto, porque ela teme parecer frágil. Enfim, o comportamento mesquinho não nasce do nada, tem raízes profundas na história de vida da pessoa, que pode causar ali, relacionados ali a traumas na infância, perdas repentinas, educação rígida, né, valores familiares, e isso pode provocar nela o medo, a insegurança, né, a baixa autoestima, a dificuldade de confiar nas pessoas. Inclusive, me diga aqui nos comentários se você conheceu ou conhece alguém com esse comportamento de avareza, né? E se você está gostando aí do assunto, também já deixa o seu like para você não esquecer, tá? Que é muito importante. Esse assunto vai chegar a outras pessoas, porque o YouTube vai recomendar, tá bom? E desde já eu agradeço, viu? Mas vamos voltar ao caso da mãe de Roberta. Será que ela é avarenta? Gente, é muito difícil a gente bater o martelo assim e falar, ela é avarenta, porque eu precisaria de muito mais informações, de um histórico mesmo maior da vida dela, né, atual e assim por diante. Mas o que nós podemos dizer com certeza absoluta, tá, é que devido à privação que ela sofreu na sua vida familiar, afetou, sem dúvida, afetou profundamente. E ela, na verdade, está repetindo ali o comportamento do pai dela, né? Ou seja, ela aprendeu isso, né? Isso a gente chama de aprendizado por osmose. Ou seja, ela aprendeu pela convivência ali com o pai e por observação. O aprendizado por osmose, ele não é um aprendizado assim direto, técnico, entendeu? E vejam só que assim como o avô de Roberta, né, o pai da mãe dela, a mãe dela quer controlar, por assim dizer, o que as pessoas comem, quando ela, na verdade, ela deveria quebrar esse ciclo. O seu comportamento gera um desconforto enorme na vida familiar. Será que mãe de Roberta pode mudar esse comportamento? Gente, não é realista
esperar que uma pessoa mude de uma hora para outra, né? De um dia para o outro. É um processo que envolve autoconhecimento, treino emocional e reconciliação com partes feridas da própria história. E a TCC, ela pode ajudar a pessoa a essa mudança, se ela se dispor a isso, né? Porque vai ajudar a questionar e ressignificar pensamentos, sentimentos e, consequentemente, o comportamento dela, né? Vai poder trabalhar ali os seus traumas, as suas inseguranças da infância. E existe, né, na TCC várias técnicas, como, por exemplo, o exercício da doação consciente, visando que a pessoa experimente o sentimento de dar e receber, dar e perceber que isso não irá gerar o prejuízo que ela tanto teme. Gente, é muito difícil uma pessoa com uma certa idade, como é o caso da mãe de Roberta, que já é uma pessoa idosa, se dar a essa oportunidade, né, de fazer uma terapia, porque ela nem deve achar que precisa de ajuda terapêutica. Mas eu espero aí ter respondido, viu, Roberta, a sua pergunta, e espero também que tenha trazido alguma clareza sobre esse assunto aí para vocês, tá? E como reflexão, gente, eu vou deixar 3 textos bíblicos que falam sobre generosidade, sobre partilhar. O primeiro texto é 1 Timóteo 6,8, que diz o seguinte, olha: diga-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, que sejam generosos, prontos para partilhar. Hebreus 13,16 também diz: além disso, não se esqueçam de fazer o bem e de partilhar com outros o que vocês têm, pois Deus se agrada desses sacrifícios. Atos 20:35 tem ali as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz o seguinte: há mais felicidade em dar do que em receber. E realmente, se doar, partilhar, seja coisas materiais, seja qualquer coisa, o nosso tempo, o nosso carinho, o nosso amor, né? Isso traz uma grande alegria, né? Lembrando que ele disse que há mais felicidade em dar do que em receber. Ele não disse que há só felicidade em dar do que receber, né? Então tem que haver uma reciprocidade, lógico, né? Bom, gente, no mais, se vocês souberem de alguém que precisa de uma ajuda terapêutica sobre esse assunto, sobre outros, se você precisa de uma ajuda terapêutica, é só me contatar pelo meu e-mail sulatj@hotmail.com, ou então aqui na descrição tem também o telefone de contato, tá bom? No mais, obrigada aqui por me ouvir e um grande beijo para vocês.